Olá, pessoal. Já estou aparecendo aqui mais uma vez no cantinho direito da tela de vocês, saudando vocês aqui para a nossa 10ª aula e a terceira e última parte da integração por substituição trigonométrica. Já estou apresentando a bancada porque é uma continuação direta da aula anterior e eu quero fazer mais exercícios porque eu quero reforçar bastante essa técnica, porque ela é uma técnica que requer alguns cálculos mais laborosos, né? Então, eu estou dando um destaque maior para ela nas resoluções de exercício, ok? Então, pessoal, eu peguei aí, para começar essa última parte, esse exercício que não tem muita cara, parece que você olha para ele e não tem muita cara de que é substituição trigonométrica, mas sim, ela é, e ela requer alguns ajustes. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui, ó, que a gente vai ter que tomar um pouco de atenção, é que aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, tá 3/2, tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é que 4x² mais 9 elevado a 3/2 é uma questão de cálculo agora. Isso aqui é a raiz quadrada de 4x² mais 9, tudo isso elevado ao cubo, né? Porque sobre 2 é raiz quadrada e tudo isso ao cubo, que é o que está aqui. Perfeito? A gente pode enxergar isso aqui dessa forma. Agora, por que dá para resolver por substituição trigonométrica? Eu quero que vocês analisem o que está dentro da integral e ver uma situação que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar e vou multiplicar por 4 a expressão que está dentro da raiz, certo? E eu vou dividir por 4. Então, ó, aqui eu coloquei uma fração só em todo mundo aqui, mas se você cortar o 4 com 4, volta em 4x² mais 9. Perfeito? Mas por que eu quero fazer desse jeito? Porque agora eu quero escrever isso aqui dessa forma, ó. Eu vou separar esse denominador 4 em duas frações, assim, ó. Tá certo? E a ideia é justamente porque eu quero cancelar esse 4 com esse 4 aqui. Então, só para vocês entenderem a ideia, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tirei esse 4 da cartola? Por que eu multipliquei por 4/4 e não por 10/10, e não por 17/17 ou π/π? Pelo seguinte, lá nas tabelas de substituição trigonométrica, a gente tem 3 possibilidades de substituição trigonométrica. É a raiz quadrada de a² menos x², ou seja, o x ele não vinha acompanhado de um número igual tem esse 4 aqui. É 1, né? É raiz de a² menos x², raiz de a² mais x² e raiz de x² menos a². São aquelas 3 substituições que aparecem. Nenhuma delas, o x vinha acompanhado de um número diferente de 1. Então, quando eu peguei e dividi por 4, é porque como aqui é 4, eu multipliquei por 4 e dividi por 4, porque eu cancelo 4 com 4. É só por isso. Então, se aqui fosse 10, eu teria multiplicado por 10 e 10. Se aqui fosse 17, eu teria feito 17 e 17, porque aí o número que acompanha o x vai ser cancelado com o número que eu multipliquei em cima e embaixo. Tá claro isso? Então, foi por esse motivo que eu peguei e multipliquei por 4. E óbvio que tem que aparecer o 4 aqui no 9, porque senão eu mudo a expressão matemática. Tá certo? É apenas um ajuste. E isso aqui, ó, só para poder ficar claro para vocês, equivale a escrever a 4 que multiplica x² mais... Isso aqui é só para vocês enxergarem, ó, 3/2². Por que eu estou fazendo isso? Lá na tabela, a raiz que aparecia, que a gente vai usar aqui, ó, isso aqui está tudo dentro de uma raiz, lembra disso? Que está ao cubo, mas esquece ao cubo por enquanto, vamos pensar que esse cara está dentro da raiz quadrada. Daqui a pouco a gente se preocupa com o cubo só na hora da integral. Então eu tenho uma expressão que ela equivale, ó, 4x² mais 9, ela equivale à raiz quadrada de... O 4 vai sair da raiz, que vira 2, né? x² mais a². Tá certo? E aí a gente pode vir aqui e, portanto, chamar o x de 3/2 tangente de θ. Vou até pegar a tabela aqui, ó, para vocês relembrarem, ó. Trouxe a tabela aqui de novo, para vocês relembrarem, ó. a² mais x², eu chamo x de a tangente. A restrição daqui a pouco a gente vai colocar. Perfeito? Então, se isso daqui é a² mais x², que vai estar lá dentro da raiz, o 4 que vai aparecer aqui dentro da raiz, ó, ele vai sair como 2. Então, eu já peguei e fiz a minha substituição aqui, que é o valor do a, que é 3/2. Por isso que eu coloquei desse jeito, para vocês enxergarem melhor. E o meu dx, ele vai ser 3/2 secante ao quadrado de θ dθ. Guarda isso daqui, que daqui a pouco a gente vai precisar na hora de fazer a integral. Outra coisa que eu vou simplificar agora.
eu vou simplificar agora o que é 4x² mais 9 na raiz, ó. Eu vou colocar esse cara que estava fora da raiz, vou colocar na raiz, depois eu vou elevar o cubo, depois a gente vai pensar na integral. Então, isso tudo aqui vai ficar a raiz de... Quanto que deu aqui, ó? 4 que multiplica... Pessoal, quem é x? É 3 sobre a tangente... 3 sobre 2 tangente de θ. Já vou substituir, tá? Então, 3 sobre 2 a tangente de θ. Tudo isso está elevado ao quadrado. Mais 9. Aqui por enquanto eu coloquei só o x, tá? Eu não peguei aquele cara ali, não. Aqui, ó, deixa eu ver como que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4. Acompanha aqui comigo agora. São bastante conta. 9 tangente ao quadrado de θ, tudo isso sobre 4, mais 9. Ok? Corta o 4 com o 4. Beleza? Aí vai ficar... Eu vou colocar o 9 aqui em evidência já. Então, vai ficar raiz de 9. Subir um pouquinho aqui. Raiz de 9, que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Raiz de 9 é 3. Então, isso vai ficar 3 secante de θ. Deixa eu já explicar o que eu fiz aqui. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado de θ. Tá certo? Então, secante ao quadrado de θ mais 1, tangente ao quadrado de θ mais 1 dá secante ao quadrado de θ. Raiz de 9 é 3, raiz quadrada de secante ao quadrado, cortei a raiz com o quadrado, ficou só a secante. A gente já fez isso em outro caso. Porque a gente não pode esquecer que eu sempre estou restringindo θ. Nesse caso, a restrição é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. De forma que eu posso cortar a raiz com a secante, que aparece aqui, ao quadrado, e posso cortar o quadrado com a raiz sem precisar pôr o módulo. Perfeito? Próxima etapa que eu vou fazer aqui agora é pensar no cubo. Eu já sei qual é a expressão dela em θ, agora é com o cubo. Bom, com o cubo acho que não tem segredo, né? 4x² mais 9. Eu vou colocar elevado a 3 sobre 2, que é o que apareceu ali na expressão, né? É a mesma coisa que raiz quadrada de 4x² mais 9, tudo isso elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ser, cuidado, 3 secante de θ ao cubo, que, portanto, vai dar 27 secante ao cubo de θ. Ok? Não vou resolver a integral ainda. Vou tentar simplificar esse x ao cubo com esse 27 secante ao cubo que a gente acabou de encontrar. Então, ó, lembrando, tem um x ao cubo aqui dividido pelo que a gente encontrou aqui. Então, ó, x ao cubo sobre 4x² mais 9, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Vamos tomar cuidado para não errar as contas aqui agora. O x é 3 sobre 2 tangente de θ. Então, isso vai ficar 3 sobre 2 tangente de θ, tudo isso elevado ao cubo, sobre o cara que a gente acabou de encontrar, que é 27 secante ao cubo de θ. Pessoal, eu estou fazendo essas contas todas setorizadas, porque senão a gente se perde fácil nessas contas aí. Tá? É uma questão de raciocínio isso aqui. Então, isso aqui vai me dar 27 sobre 8 tangente ao cubo de θ, tudo isso dividido por 27 secante ao cubo de θ. Pessoal, agora eu vou aqui multiplicar o inverso, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, 27, vou ter que fazer no verso já, tá? 27 sobre 8 tangente ao cubo. Então, vamos lá. 27 sobre 8 tangente ao cubo de θ, vezes o inverso da segunda. Então, vai dar 1 sobre 27 a secante de cubo de θ. Então, 1 sobre 27... Opa, vou colocar aqui no quadrinho aqui. Às vezes eu esqueço de colocar na secante ao cubo de θ dθ. O 27 vai cancelar com o 27, então tudo aquilo que está dentro da integral da tangente ao cubo de... Tem um dx ainda, a gente não pode esquecer, né? Sobre 8 secante ao cubo de θ. Perfeito?
Agora sim, eu vou colocar na integral, porque aparece o dx ainda que a gente não substituiu. 4x² mais 9, tudo isso elevado a 3 sobre 2 dx. Bom, tudo isso que está dentro da integral dá esse tangente ao cubo aqui. Tangente ao cubo sobre 8 secante. 8 secante ao cubo de θ. O 8 ficou apertadinho aqui que eu estava esquecendo dele, mas tá aí. O dx, eu não sei se vocês se lembram, ó, ele dá 3 sobre 2 secante ao quadrado de θ. Então, bora colocar ele aqui. 3 sobre 2 secante ao quadrado de θ dθ. Pessoal, ó, 8 vezes 2 dá 16 e 3 está aqui em cima. Então, eu já vou colocar esse 3 sobre 16 para o lado de fora. Ok? 3 sobre 16 está aqui para o lado de fora. Integral, tem algumas coisas que dá para simplificar aqui, ó. Esse secante ao quadrado vai sumir com esse cubo, que vai sobrar um secante, né? Então, tudo isso daqui vai virar tangente ao cubo de θ sobre secante de θ dθ. O que eu fiz aqui agora? Eu conserva primeiro. Eu fiz assim, eu troquei o tangente ao cubo por seno sobre cosseno. Então, vai ficar meio estranho. Vou fazer até uma integralzona grandona aqui, ó. Esse aqui é o traço principal. Então, isso daqui, ó, fica seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ. E eu escrevi a secante como sendo 1 sobre cosseno de θ dθ. Aí que vem uma observação. Eu preciso obrigatoriamente fazer isso? Não, mas eu fiz e deu certo. Sempre que eu fizer isso, vai dar certo? Não, porque nós estamos falando de cálculo, certo? Eu fiz dessa forma, deu certo, pelo menos cheguei no resultado final. Talvez existam meios mais fáceis ou mais difíceis, não sei. Eu sei que eu tenho esse meio, e esse meio me deu certo, esse caminho que eu estou seguindo. Aí aqui agora, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tem que tomar muito cuidado, ó. Conserva a primeira, seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ, vezes o inverso da segunda, dá cosseno de θ dθ. Corta esse cosseno com um cubo aqui, vai sobrar o quadrado, né? E aqui é cosseno ao cubo, então corta esse cosseno com um desses cossenos, sobra um deles. Que vai ser, então, 3 sobre 16, seno ao cubo, sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. E aqui agora, pessoal, tem um coelho da cartola para falar com vocês, tá certo? Dá uma olhada. Eu vou pegar esse seno ao cubo aqui, esse seno ao cubo, eu vou escrever ele como sendo seno ao quadrado de θ vezes seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Esse coelho da cartola, na verdade, é o que eu chamo de estratégia de integração. Isso aqui é um seno de potência ímpar. Eu lembrei lá da aula que talvez eu separando um dos senos, que por isso que eu escrevi seno ao quadrado vezes seno, talvez dê certo. Tá claro? Se o seno fosse par, eu tentaria usar aquela relação 1 menos cosseno de 2 vezes o x sobre 2, né? Mas aqui o seno é ímpar, então a estratégia lá da aula de integrais trigonométricas é separar um seno, ficando no caso aqui como é o cubo, seno ao quadrado vezes seno. E deu certo. Por quê? Lembrando, eu estou usando a ideia lá, e deu certo. Porque agora eu peguei esse seno ao quadrado e escrevi ele como 1 menos cosseno ao quadrado, que é o que a gente aprendeu lá em substituição trigonométrica. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 16, de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Vezes o seno de θ dθ, tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. Eu fiquei, talvez, na hora que eu estava resolvendo, eu fiquei um pouquinho assustado por causa desse cosseno ao quadrado no denominador. Mas deu certo. Por quê? Porque agora eu vou substituir o u por cosseno. Portanto, o meu du, a derivada do cosseno, é menos seno. Né? Vou até fazer aqui
Só um balãozinho aqui. E isso tudo aqui, ó, já continuando daqui direto, vai ficar 3 sobre 16 integral. Né? 3 sobre 16 a integral de 1 menos cosseno é u ao quadrado, ok? 1 menos u ao quadrado, vezes... se aqui é seno de θ d θ dá negativo, então aqui fica menos du, perfeito. Não pode esquecer isso daqui. Tudo isso daqui dividido pelo cosseno ao quadrado, então dividido por u ao quadrado. Eu achei que daria problema, mas vocês vão ver que não vai dar, não. Agora, ó, isso aqui eu posso escrever como 3 sobre 16. Pessoal, 3 sobre 16 não. Menos 3 sobre 16, que eu vou pegar esse menos 1 aqui que está no du e multiplicar aqui já. Integral, e aqui está outra parte, que é outro pulo do gato. 1 sobre u ao quadrado menos u ao quadrado sobre u ao quadrado du. Eu quebrei esse u ao quadrado nessas duas parcelas aqui. Como eu quebrei ele nas duas parcelas, aí no caso vai ficar duas integrais mais fáceis de resolver. Lembrando que isso é raciocínio. 3 sobre 16, a integral de 1 sobre u ao quadrado, menos 1, tudo isso, du. Essa integral aqui ela é imediata, tá? Antes de eu resolver ela, eu vou escrever ela da forma que eu gosto. Quando tem potência assim no denominador, tem muita gente que acha que é o tal dos ln's ao quadrado lá, como eu já sempre falo. Eu sempre escrevo isso assim, ó, como u elevado a menos 2, menos 1. Agora sim a gente vai resolver a integral. Perfeito? Bom, vamos lá. Pessoal, qual que é a integral de menos 3 sobre 16? Eu copiei. Bora calcular a integral. Qual que é a integral de u elevado a menos 2? Soma 1, passa dividindo. Então, vai dar menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, isso aqui vai ficar u elevado a menos 1 sobre menos 1. Menos, né? A integral de 1 em relação a u é u. E vai ter a mais constante. Mas a mais constante eu vou colocar lá no final de tudo, tá? Lá no finalzão a gente coloca constante. Portanto, isso daqui, ó, vai dar... A resposta final disso vai dar 3 sobre 16. Positivo, ó, porque eu tenho esse menos com esse menos, vai dar mais. E u elevado a menos 1 é 1 sobre u. Então, vai dar 3 sobre 16 vezes 1 sobre u, mais 3u sobre 16. Ok? Só que o u, ele é quem? O meu u, ele é cosseno de θ. Então, isso aqui vai me dar 3 sobre 16 vezes 1 cosseno de θ, mais cosseno de 3 sobre 16 cosseno de θ. Dá uma olhada. Essa parcela aqui, ó, é a resposta em θ. A gente vai chamar ela de A e de B. Agora que a gente vai se preocupar em voltar para a variável x, tá? Então, vou pegar aqui uma outra folha. A gente vai se preocupar primeiro com o resultado do 3 sobre 16, 1 cosseno de θ. A gente só precisa do cosseno. No começo do problema, a gente tem a tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu já vou conseguir descobrir a partir dos senos e cossenos, dado pela tangente, quem que é o cosseno que a gente precisa descobrir aqui. Beleza? Eu não chamo isso aqui de secante, não. Eu deixo como cosseno mesmo, que é mais fácil para eu lembrar. Então, bora lá. Pessoal, primeira coisa aqui, a substituição. Deixa eu ajeitar aqui. A substituição que a gente tinha é 3 sobre 2 tangente de θ. 3 sobre 2 tangente de θ. C e somente C. A tangente de θ, então, vai dar 2x sobre 3. É a tangente de θ. Ok? Só passei o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Fechou? E isso a gente não pode esquecer que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá vendo que a receita é sempre a mesma. Eu tento dar um jeito de criar seno, cosseno e tangente, cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa, e invoco o triângulo. Desenho ele bonitinho, coloco um ângulo θ e marco as devidas medidas, cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto é 2x
o cateto adjacente é 3, a hipotenusa eu chamo de y. Uso Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais 3 ao quadrado, sei somente se y ao quadrado é igual a 4x quadrado mais 9, sei somente se o y, que é o que me interessa, é 4x quadrado mais 9. Ok? Porque agora, eu tenho a hipotenusa. Eu não posso esquecer que o que eu quero no meu problema é o cosseno. Então, o que me interessa para descobrir o cosseno, para eu descobrir o cosseno de θ, é cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa eu acabei de descobrir que é o y, né? E o cateto adjacente em relação ao ângulo θ é esse. Então, isso aqui dá 3 sobre raiz de 4x quadrado mais 9. Logo, quanto que era meu A? Era 3 sobre 16, ó, tá aqui, ó. 3 sobre 16 vezes 1 sobre cosseno de θ é igual a 3 sobre 16. Cuidado aqui agora. Eu tenho cosseno de θ e não 1 sobre cosseno de θ. 1 sobre cosseno de θ é o inverso disso daqui. O cosseno de θ é isso, então 1 sobre cosseno de θ é o inverso disso. Então, ó, eu já vou escrever direto. 4x quadrado mais 9 sobre 3. Corto 3 com 3. 4x quadrado mais 9, tudo isso sobre 16. Acabou o A. Agora, aliás, acabou o B também, né? Porque o B já saiu pronto, nasceu, né? E o B, na verdade, a gente fez o B antes, né? Sem parar para pensar. Pelo próprio B, então, o B já surge do A. 3 sobre 16 cosseno de θ, né? Que seria o valor que a gente tem que achar aqui no B. É nada mais, nada menos do que o que a gente acabou de encontrar aqui, que é 3 sobre 16 vezes, o cosseno de θ é 3 sobre raiz de 4x quadrado mais 9, que vai dar 9 sobre 16. Vamos colocar assim, vai, raiz de 4x quadrado mais 9. Ok? E, portanto, ufa, acabou a integral, gente. Voltamos, né? A integral de x ao cubo sobre 4x quadrado mais 9 elevado a 3 sobre 2 dx, ela é 4x quadrado mais 9 sobre 16 mais 9 sobre 16 raiz de 4x quadrado mais 9. Só estou copiando, tá? Os dois resultados que a gente obteve. Ok? Aqui é o resultado do A, aqui é o resultado do B, eu só copiei eles aqui, e a gente nunca pode esquecer, mais a constante. E ufa, finalizamos esse exemplo. É um exemplo extenso, eu quis pegar ele de propósito mesmo, porque pode ser mais trabalhoso do que às vezes parece. E por fim, esse último exemplo aqui, para a gente encerrar essa parte de substituição trigonométrica. Pessoal, eu peguei esse exemplo, como eu já sabia que o primeiro era extenso, eu já peguei esse segundo para ser rápido. Não se bitolem, isso é um erro muito comum que eu vejo alunos fazendo às vezes em prova. Se você for por substituição trigonométrica, vai dar certo. Vai dar certo. A menos que tenha sido solicitado na avaliação, na prova, num concurso, qualquer coisa do tipo, o que é para fazer por substituição trigonométrica, aí sim você vai usar substituição trigonométrica. Porque esse aqui não precisa. Esse daqui dá para fazer por substituição simples. Então, não é porque tem essa raiz aqui, que no caso é o x ao quadrado mais 4, que eu tenho que fazer por x igual a 2 vezes a tangente e virar secante ao quadrado e virar aquele capeta 4, Pitágoras, relação métrica. Não. Por quê? Porque por substituição simples, se você chamar u de x ao quadrado mais 4, graças a Deus tem um x aqui em cima. Se não tivesse esse x, aí sim você teria que fazer por substituição trigonométrica. Eu não vejo de outra forma. Então, esse caso aqui, ó, ele é substituição simples direto. Então, não é pelo fato de ter uma raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado que eu sou obrigado a usar a tabela de substituição trigonométrica. Porque tem forma mais simples. É só para reforçar o que eu falei lá no começo da parte 1, tá certo? Na primeira aula de substituição trigonométrica. Então, aqui no caso, o meu dx
o meu x dx vai ser du sobre 2, e essa integral ela sai imediatamente por substituição simples. X ao quadrado mais 4 dx é igual a 1 sobre raiz de u, né? E aqui vai dar du sobre 2. Ó, x dx é du sobre 2. X dx é du sobre 2. Então fica 1 sobre raiz de u. Joga o meio para fora. Eu gosto de escrever toda a raiz em forma de potência fracionária, né? Então, raiz quadrada é u elevado a meio, du. Antes de eu resolver, eu vou passar esse meio como potência no numerador, trocando o sinal como potência negativa, e agora sim eu vou resolver essa integral. Então, isso aqui vai ficar meio, que multiplica. Qual que é a integral disso daqui? Pessoal, eu vou somar 1, somar. Menos meio mais 1 vai dar meio positivo. É 1 menos meio, né? Vamos pensar assim, 1 menos meio dá meio. Então, menos meio mais 1, então isso aqui vai dar u elevado a meio dividido por meio. Depois eu ponho a constante, tá? Que isso aqui é a mesma coisa que meio vezes u elevado a meio, ó, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, né? Corto 2 com 2, então isso aqui vai dar apenas u elevado a meio, que é raiz de u, e voltando, então, raiz quadrada de x quadrado mais 4, e agora sim, mais constante. Perfeito? Bom, com isso, nós encerramos essa aula e também encerramos as integrais por substituição trigonométrica. Façam bastante exercício, às vezes tem muitos outros exercícios que não dá tempo de abordar aqui nessas aulas, e na próxima aula nós vamos começar com a última técnica de integração, que é a decomposição em frações parciais para funções racionais. Essa técnica, essas aulas, essa última técnica, esse último assunto, eu vou dividir em 5 partes, porque dependendo qual é a cara do formato, existe uma técnica diferente dentro desse mundo de decomposições por frações parciais. Perfeito? Então, nós nos vemos na próxima aula e, tendo dúvidas, escrevam nos comentários. Por favor, inscrevam-se no canal. Eu sempre, às vezes, peço, às vezes, eu esqueço. Passe os seus amigos adiante. Eu quero que essas videoaulas cheguem o maior número de pessoas possível para poder ajudar o máximo possível. Então, contem comigo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.